E aí, pessoal, tudo beleza? Aqui quem tá falando é a Miriam, também conhecida como Nerd Cinéfila, no Instagram e psicóloga no cinema no YouTube. Hoje, a psicóloga que vos fala vai falar de um filme que eu adoro, sempre adorei, desde a primeira vez que eu assisti, da Disney, Jodie Foster, quando nova, com seus 14 anos. E não é Taxi Drive. Não tenho nada contra Taxi Drive, mas eu vou falar de outro filme. Hoje eu já fiz uma matéria no Sou Mais Pop falando desse filme e agora resolvi fazer um vídeo. Estou falando de Se Eu Fosse Minha Mãe, né, de 1976. É a versão original, é a primeira versão. E o Gary Nelson, que é o nome do diretor, como eu falei, Disney sendo Disney, né? É uma história infantil, tem um pouco de fantasia e tem um pouco de comédia, né? É uma história incrível, eu adoro, né? Eu lembro a primeira vez quando eu vi, eu era adolescente, né? E eu achei fantástica, né? A ideia que eles tiveram. Bem, vamos lá. Em Se Eu Fosse Minha Mãe, a Jodie Foster é uma adolescente, né? Annabelle Andrews, né? E é aquela típica adolescente, né? Impulsivo, quer dizer, hoje não é todo mundo que é assim, mas vamos lá, ela é aquela adolescente impulsiva, né? Que é avessa a regras, a compromissos. Ela acha que a mãe dela é antiquada, sabe, que pega muito no pé dela, que é muito responsável, né? Então é aquela pessoa que está sempre em atrito com a mãe, né? E a mãe, por outro lado, a Ellen, a atriz Bárbara Harris, acha que a filha é irresponsável, que é muito imatura, que não sabe o que é viver ainda, tal. E, bem, o que eu gosto desse filme? Que mostra o quanto as duas personagens amadurecem. Sim, as duas personagens. Por quê? Porque a mãe não entende a filha e nem a filha entende a mãe. Elas sempre ficam, putz, mas se eu fosse minha filha ou se eu fosse a minha mãe, a minha vida seria totalmente diferente. Aí eu lhe pergunto, será? Por quê? Porque esse pensamento de a grama do vizinho ser mais verde é um pré-julgamento. A gente não sabe a vida das outras pessoas. Por mais que você conviva com aquela pessoa, você não sabe do que aquela pessoa viveu ou tem de sentimentos. A gente não sabe, assim, pra ficar julgando, mas beleza. Então, a Ellen, né, a mãe, é aquela mulher dedicada à família, aos filhos, né? Ela tem a Annabelle e tem o Ben, né? E assim, e o marido, né? Ela ama aquela vidinha familiar, os compromissos sociais, ajuda o marido nas finanças, a vida de adulto, né? E a Ellen tem a sua vida de adolescente, suas colegas, amigas na escola, os crush da vida
esporte, porque ela pratica esporte, e as suas inseguranças, normal, né? E elas, num dia onde elas estão brigando demais, elas vêm com essa pergunta. Pergunta não, no pensamento, tá? Não, elas não falaram assim, né? Então elas pensaram, se eu fosse ela, minha vida seria diferente. E, sendo um filme da Disney, é isso que acontece. Claro que eles usam a fantasia, né? Então, uma amanhece no corpo da outra, e isso foi excelente. Por que que foi excelente? Porque de não entender o comportamento, o pensamento, as atitudes da outra pessoa, elas começaram a ter uma empatia maior. Então, depois de tudo que elas passam, elas entendem o que a outra pessoa passa, entendeu? Então é isso que faz esse filme ser tão importante, ser tão especial para mim. Jodie Foster. Jodie Foster é Jodie Foster, né? Eu sei que ela nem concorreu ao Oscar nesse filme e tal, mas foi um grande papel. Então vamos lá. O que que acontece? É claro que dá tudo errado, que o caos acontece, e é nessa hora que vem a diversão, né? A mãe no corpo da filha começa a fazer tudo errado, né? E tem uma cena engraçadíssima que ela está lá datilografando. Eu também fiz o curso da datilografia, tá? Com meus 16, 17 anos, algo assim. E cheguei a ter uma máquina de escrever. Sim, eu escrevo, eu sempre escrevi meus contos, minhas histórias loucas, né? E de repente a máquina de escrever estoura, ela colocou o fio no lugar errado. Essa cena é divertidíssima. Então, o que acontece? A Ellen, ela vê o que a filha dela passa na escola, o bullying, né? As colegas que acompanhavam a filha, que ela nunca teve assim um contato maior. Então, as inseguranças, né? Ai, será que eu tô bem vestida? Ai, será que o fulano vai olhar para mim? Coisas que todo mundo passa, né? Fulano ou fulana, todo mundo passa. E a Annabelle, né? A Jodie Foster, no corpo da mãe, gente do céu. Aí ela começa a ver o quanto que a mãe tinha compromissos sociais, familiares, financeiros. E é claro, dá tudo errado, né? Uma uma prejudica a vida da outra, né? Porque faz tudo errado, não tá acostumada a fazer. E isso é uma delícia. Tem uma cena, né, que a Jodie Foster tá no corpo da mãe e ela vai no escritório do marido, né, do pai. E ela vê uma mulher, a secretária, meio que conversando com ele muito perto, aí as caras e bocas que ela faz. E na hora que ela tem que beijar o pai, né? É muito engraçado, muito engraçado. Tem uma outra cena também num evento que está tendo, e elas ainda estão nos corpos trocados, né? Então, para quem gosta, né, de dar altas risadas, vai gostar, de começar a entender, a ter empatia com as outras pessoas, né? Esse filme é divertidíssimo, né? É o primeiro. Não que eu não goste da versão da Lindsay Lohan, mas cresci vendo essa versão. E tem um lugar
guardado no meu coração. Bem, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se quiserem deixar algum comentário abaixo, fiquem à vontade. E ler também o meu artigo desse filme lá no Som Mais Pop. Um abraço. Fui!